Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar de novo sobre a série Início da Vida Profissional. E vamos tratar do trabalho do início da vida profissional do geólogo. E está aqui para conversar conosco o Rafael Parra, que é geólogo graduado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, conhecida como Unesp, campus do Rio Claro. Ele é mestre em Geologia pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos. Integrou o projeto Geoparque Corumbataí, com atuação nas áreas de geoconservação e geoeducação. Membro do SPELEL, eu não sei se é assim que se fala, Grupo Rio Claro, onde trabalha com a exploração e pesquisa de cavernas. Atualmente desenvolve o doutorado na Universidade Federal da Bahia, com projeto de pesquisa sobre karst e geoconservação, na Chapada Diamantina. Eu agradeço a sua presença e participação, Rafael. E também é preciso dizer que Rafael é ex-orientando do NASCE Orientação Vocacional. E agora, né, a primeira pergunta é, quando você estava lá no final do ensino médio, como é que aconteceu essa escolha? Essa escolha por geologia. Bom, primeiro, olá, Silvio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês, contar um pouquinho da trajetória aí universitária e agora o começo dessa vida profissional, né? Essa escolha da profissão no final do ensino médico foi um pouco um pouco de crise e um certo pingo de aleatoriedade. Eu, um pouco influenciado talvez pelos amigos na época e pelo meu pai, muito pelo meu pai, estava pensando em cursar engenharia. Estava indo para as áreas das engenharias, né, que é uma área mais da moda, mais tradicional, né? Então eu sabia que queria fazer engenharia, mas não sabia direito qual queria cursar, né? Aquela coisa, qual engenharia fazer. E aí fui escolher alguma das engenharias e escolhi entre a engenharia de produção e a engenharia mecânica. E aí fui fazendo vestibular, aquela coisa estava definido, mas cheguei a passar, a entrar em engenharia, e foi quando eu decidi que eu não queria mais fazer a engenharia. Enxerguei que aquilo não era para mim, que eu estava sendo influenciado por amigos, pelo meu pai, né, assim, querer ser como pai, né, uma coisa comum dos jovens. E aí então que eu fui fazer a orientação vocacional, né, no NASCE, e ali me abriu muito a mente, assim, abriu muito as portas para aquilo que eu gostava e aquilo que eu gostaria, desejava fazer da vida, né? E naquela época me deu um estalo de um interesse grande pelas ciências ambientais. Então, me lembro até que a gente chegou numa conclusão de engenharia ambiental, né? Então, juntou um pouco dessa engenharia que eu já queria e das ciências ambientais. E foi quando eu comecei a ter uma preocupação social, uma consciência social maior, então também tinha uma tendência aí para um pouco de humanas, ciências sociais ou história, uma área que me interessava bastante. Mas aí tudo virou quando eu tive um amigo e, na época, a minha namorada entraram no curso de geologia e me apresentaram o que era a geologia. Então eu vi ali eles fazendo várias aulas práticas, indo para campo, aulas com microscópio, análise de rocha, minerais, e eu me encantei por aquilo. Era um curso pouco divulgado, que eu não conhecia, não tinha ouvido falar muito, e quando vi aquilo ali na prática acontecendo, eu me interessei, né? Falei, opa, que bacana, né? Olha aí. E aí apareceu por mim assim, meio por coincidência, juntou essa área ambiental, né, que sempre foi do meu interesse. E aí eu decidi cursar, fui fazer a geologia e acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, assim, foi um acerto grande, porque hoje sou bastante apaixonado pela ciência de geologia e pela profissão, pelo que eu venho desenvolvendo.
E quando você descobriu a geologia, o que é o trabalho do geólogo na sua cabeça? Você lembra? Eu acho que muito relacionado à natureza, ao mato, né? Tá sempre em campo. Essa foi a primeira visão, né? Um profissional que tem muito contato ali com o meio natural, né? Com o meio ambiente. Então foi, acho que isso que me chamou a primeira atenção. E ao segundo olhar, uma coisa que é bastante interessante da geologia é o olhar que o geólogo tem para o mundo, né? De olhar para a paisagem, para as montanhas, para as praias, para o planeta Terra com outro olhar, enxergar aquilo de uma maneira diferente, pensando em como aquilo se formou, quantos milhões de anos foi necessário para aquilo se formar. Então, esse olhar, esse raio-x que o geólogo tem é uma coisa que me impressiona bastante, assim, que hoje a gente leva com gosto, assim, de poder olhar para a paisagem com um outro olhar, o olhar geológico, como diz o Visconde de Sabugosa no livro de Monteiro Lobato. E, e você entrou na Unesp, né? Você se mudou Isso. para a cidade que você foi cursar o curso? Exatamente, né? Então, quando eu prestei o vestibular, eu acabei passando nas estaduais paulista, né? Era a minha prioridade, as estaduais. E na hora de tomar uma decisão, aí eu acabei sendo um pouco influenciado pelos meus pais de novo, que tiveram uma vivência universitária no interior do estado. Ambos estudaram em São Carlos, né? E sempre me contavam muito sobre a vida universitária no interior, né? Então eu me encantei um pouco por essas histórias, né? E fui cursar, decidi cursar a Unesp, que é a mais ao interior, né, do estado de São Paulo. E foi uma vivência ótima, assim, muito boa de por ser interior, por ser uma cidade menor, tem uma aproximação, né, muito grande entre as pessoas. Então, eu com os meus colegas de sala, com os meus colegas de casa, né, morava numa república, então tem essa vivência de república também, dividir a casa com algumas pessoas, que é bom para sua formação pessoal também, né, não só profissional, mas como pessoa, de aprender a compartilhar os espaços, administrar, fazer a faxina da casa, né, que são coisas que você vai aprendendo a fazer isso em conjunto, né, em organização, em sociedade. E essa vivência de cidade pequena, cidade do interior, para mim foi bastante boa, assim, foi muito importante. E você, Pra, e você para voltava poder. para casa de quanto em quanto tempo? Olha, no começo voltava mais, né? No primeiro ano, praticamente todo final de semana, assim, final de semana, ou cada 2 semanas, né? Aquela coisa de sair de casa, né? Então fica aquela saudade, os pais têm a saudade, ficam exigindo mais para você voltar, mas aí quando vai passando ao longo dos anos, a frequência vai diminuindo muito, né? Então quando você chega no último ano, já é uma vez por semestre, semestre eu não digo Nossa, assim, né? Mas por 2 meses, um mês, 2 meses, você já vai se desprendendo, né, da casa dos pais, já vai criando sua rotina, sua vida própria. Também já vai começando a se responsabilizar por outras coisas, né, estágios, né, e outras responsabilidades aí de começo de carreira que já vão te dando uma rotina mais individual, mais autônoma, né? e como é que foi a sua vivência do curso em si? 4 anos ou 5 anos? O curso são 5 anos, mas como eu peguei o comecinho da pandemia para me formar, acabei atrasando 1 ano. Então, aquela coisa do home office, né? É, Mas a minha vivência foi muito positiva, assim, o curso de geologia é um curso muito prático, é claro que tem todas as teorias, né, aquelas teorias básicas, né, é um curso de exatas, apesar de às vezes confundir, não parecer tanto, mas é um curso de exatas, então a base é muito matemática, física, química principalmente, alguns cálculos, né, então o começo tem essa teoria um pouco mais trabalhosa, mas fica nesse ciclo básico. Depois você entra nas disciplinas específicas do curso, quando você vai ver os minerais, as rochas, aí já fica muito prático. Então, você tem uma vivência prática já muito interessante com as aulas de campo. Então, eu tinha atividade de campo, às vezes, de 3, 4, 5 dias, uma semana, viajando, né, para outras cidades, outros estados. E então uma conexão muito forte com a turma, com os professores e com o curso em si.
E eu também sempre me interessei e me envolvi muito pelos grupos extracurriculares da universidade. Então, sempre participei de centro acadêmico, empresa júnior, é, outros projetos aí extracurriculares da universidade que me deram uma prática, uma vivência muito boa dentro da universidade e fora contatos também, né? Você vai fazendo relações, tendo relações pessoais, participando dos congressos, né? Conhecendo pessoas, conhecendo áreas diferentes, isso vai te dando, te colocando, né, oportunidades, te abrindo portas para a vida profissional. Então, essa vivência universitária fora da sala de aula, você considera importante na formação e na formação de um geólogo Ah, com também? certeza, é 100%. É, Para mim, na minha formação, pessoalmente, eu digo que foi tão importante quanto, ou até mais importante, do que a vivência de sala de aula. Claro que você tem que ter uma base, tem que ter a teoria, tem que saber dominar aquele conteúdo, mas só isso não é o suficiente, né? Quando você busca as áreas de aplicação, conhece as pessoas, conhece visões diferentes daquilo que você está estudando, participa dos encontros congressos, simpósios, ver o que as outras pessoas têm trabalhado, estão estudando, isso foi fundamental assim na minha formação e foi o que me fez abrir essas portas para fazer um mestrado fora, um doutorado fora, conhecer outras universidades, então isso foi tão importante quanto. e você fez estágios logo cedo ou foi mais para o meio, para o final do curso? Olha, eu sempre participei dos grupos extracurriculares, né? Como eu falei. Então, no primeiro semestre da faculdade, eu já entrei com uma bolsa num grupo, num projeto que chama o Grupo PET, né? O Programa de Educação Tutorial, que é um programa super legal do MEC, do governo, vários cursos tem esse grupo, que ele é um grupo, assim, um projeto que desenvolve atividades de pesquisa, de ensino, de extensão. Então, a gente fazia muita feira de profissão, ia nas escolas apresentar geologia, a gente participava de monitorias na própria universidade, a gente organizava eventos, então, e além de tudo, ainda tinha que fazer uma pesquisa científica. Então, era um projeto bem completo, assim, na tríade universitária, né, que é essa pesquisa, ensino e extensão. Então, desde o começo, eu já fui me envolvendo com isso, fui participando de pesquisa, iniciação científica, né? Então, tinha o meu projeto de iniciação científica individual, desde o primeiro ano, fui me envolvendo com isso. Claro que. Como, desculpa. No estágio. Como é que é essa iniciação científica? Você começou É, desde o primeiro ano? eu já comecei no primeiro ano. Claro que no primeiro ano Ah, você ainda é muito cru, né? Assim, você ainda está tomando contato com aquelas coisas que o curso te proporciona. Então, eu, no primeiro ano, fui fazer uma investigação com arqueologia. Então, analisava, ajudava um professor a fazer algumas análises de granulação, né, das terras pretas de índio da Amazônia. Então, sim, foi uma coisa mais prática, mais manual, para eu tomar o contato com arqueologia, né, uma área diferente. E depois eu fui evoluindo, fui avançando no curso. deixa eu só. Esse era um projeto do professor que você adere na educação científica, na iniciação Isso, científica, é isso? isso. Era um projeto do professor e eu fui buscar ele e ele, ó, tenho esse projeto para você estudar, pesquisar e aí eu me interessei e me envolvi com esse projeto. Aí eu fui Você, avançando ao longo do curso e fui entendendo aquilo que eu gostava mais também, que é trabalhar com educação, com geoconservação. E aí fui migrando, aí fui me amadurecendo e eu pude propor a minha própria pesquisa, né? Então depois, já para o terceiro ano, quarto ano, eu já abordei um professor e falei, professor, eu quero trabalhar com isso daqui. Então já tinha maturidade para propor um projeto e pesquisar. Eu fui pesquisar museus em geologia, né? Trabalhar com educação e divulgação científica, já era uma área que eu fui me interessando mais ao longo da graduação, foi um que eu fiz o meu TCC. E aí eu desenvolvi essas iniciações científicas que são um pouco mais acadêmicas, né? Um pouco mais voltado para pesquisa, revisão bibliográfica. Agora, no final da graduação, que a gente também tem que fazer um estágio obrigatório, no curso de Geologia, aí eu fui fazer um estágio um pouco mais profissional na Secretaria de Meio Ambiente, na Prefeitura de Rio Claro, e aí fiquei um ano e meio na Secretaria de Meio Ambiente, foi uma experiência legal também com serviço público, né?
de órgão público, mexendo com processos de licenciamento ambiental, minerário, né, órgãos empreendimentos de Vamos segurar um mineração. pouco esse estágio, a gente vai aprofundar. Minha iniciação científica tinha bolsa? Eu tinha a bolsa do grupo PET, né? Então eu já tinha a bolsa desse projeto e aí dentro disso eu tinha que desenvolver uma iniciação científica. Aí quando eu evoluí para esses próximos projetos, depois eu consegui uma bolsa do CNPq, que chama PIBIC, né? Programa de Incentivo e Bolsas de Iniciação Científica. Então se consegue bolsas também para financiar esses projetos. A ideia da iniciação científica é a pessoa começar a aprender o método científico, né? Para produzir conhecimento. É isso? Exatamente, é o início de uma vivência científica, né, acadêmica já na graduação. Tá? Aprender a trabalhar com método científico, a fazer levantamento bibliográfico, a escrita científica, né, que também tem uma forma específica de se fazer. Então é bem legal. E aí, vamos falar do estágio. Você conseguiu como esse estágio? Que é obrigatório, é isso? O estágio ele é obrigatório no curso. No curso da geologia, passa a ser obrigatório, você tem que ter horas, né? Horas complementares, horas que podem ser de iniciação científica, horas de estágio. Então, a Prefeitura de Rio Claro já tinha esse convênio com a Unesp. Então, eu recebia alunos da Unesp de engenharia ambiental, que também tem lá em Rio Claro, da geografia, da própria geologia. Então, já tinha esse convênio, eles abriam as vagas. E a princípio foi o estágio voluntário, né? Eu teria que cumprir aí 6 meses para essas horas, né, obrigatórias no curso. E aí eu cumpri esses 6 meses como voluntário e depois me surgiu a possibilidade de ganhar uma bolsa também nesse estágio. E então eu fiquei 1 ano a mais já como bolsista, né, sendo um estágio remunerado dentro da prefeitura. E era na Secretaria do Meio Ambiente, é isso? Isso, exatamente. Você falou antes. O que você fazia lá? Você era operacional ou era estágio mesmo, passava por vários setores, né? Ou já trampava na figura do estagiário, né? Como é que era a coisa? Eu fazia parte do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Minerais. A gente trabalhava principalmente com geoprocessamento, que é a parte de cartografias e mapas, né? Do município de Rio Claro. Então, tudo que era processo ambiental, às vezes alguém pedindo uma autorização de poda de árvore, de empreendimento, loteamento, ou processos minerários, né, que Rio Claro também é uma região rica em mineração. Então, tudo isso a gente tinha que acompanhar, desenvolver os mapas, fazer vistorias de campo, para ver se tudo aquilo que se estava declarando, né, no documento, no processo, batia, né, com a realidade. Então a gente às vezes acompanhava também os técnicos em campo. Então a gente teve essa vivência administrativa, né, de pegar os processos, fazer a revisão dos processos, e também a prática de fazer os mapas, a parte da cartografia, até ir para campo verificando a legitimidade daqueles dados, né? E aí, nesse local, tinha estagiário de geografia, de geologia, indistintamente. Todo mundo fazia tudo. A gente acabava organizando um pouco pela nossa capacidade, né? Aquilo que a gente tinha se qualificado. Então, os processos minerários, por exemplo, para lidar com mineração, a gente acabava organizando mais para os estagiários de geologia, que é um assunto que a gente pauta bastante no curso, né? Mas a gente tinha uma equipe multidisciplinar mesmo, de cursos diferentes. Então, era legal, né? Uma abrangência legal de um mesmo assunto, às vezes, mas sobre olhares diferentes, né? Então, a gente participou também de um projeto de hortas comunitárias lá em Rio Claro. Então, era desenvolvimento de hortas em terrenos públicos, né? Do município de Rio Claro. Então, a gente até escreveu textos do projeto de lei, parte do projeto de lei, ajudou a identificar áreas prioritárias para essas hortas comunitárias. Isso foi um trabalho multidisciplinar bastante legal. Assim. Então, a gente tinha os trabalhos do dia a dia, né? Esses processos que chegavam diariamente, e também tinha essas oportunidades de propor coisas novas, né? Propor até pegar um projeto de lei e propor para uma melhoria, um desenvolvimento do município. Né? E aí chegou a hora do TCC.
trabalho de conclusão de curso, é esse o nome que se dá na Isso, Unesp? E aí, isso. como é que foi esse processo? Para mim foi bem tranquilo. Eu acabei já tendo uma continuidade daquilo que eu vinha fazendo já na iniciação científica, né? Então, por isso é legal se Sei. envolver com assuntos, com grupos, com pesquisas, projetos durante a graduação, porque você chega no final já amadurecido, né? Você já sabe um pouco aquilo que você gosta, o que você quer trabalhar, tanto seja academicamente ou seja profissionalmente, né? No mercado de trabalho. Então, para mim foi bem tranquilo por já vir nesse processo e acabei fazendo o TCC com esse projeto que eu já vinha trabalhando, que era uma proposta de museu a céu aberto, que a gente chamou de jardim geológico, né? Que é uma proposta pedagógica para um espaço de educação e divulgação das geociências, onde teriam amostras de rochas ao longo do tempo geológico. Então, as pessoas que visitassem poderiam ir vendo diferentes partes da geologia, né, do estado de São Paulo, até do Brasil, e aprendendo um pouco sobre a geologia. Então, é uma proposta de museu didático, né, de geociências. Então, foi um processo legal, assim, tranquilo de fazer. E aí, terminando o curso, você saiu em busca de emprego ou nem pensou nisso? Então, aí o final da graduação foi durante a pandemia, que aí foi uma quebra de perspectiva, né, para todo mundo, né? Um momento, assim, Tudo. de home office, né, de incertezas. Então, tava difícil de sair para trabalhar, ninguém estava contratando, né? Porque até quando vai durar esse lockdown, né? Então era muito incerto. E eu consegui alguns projetos na época com o meu professor, para trabalhar numa obra do SESC, lá em Limeira, no município de Limeira. Eles estavam Uma obra construindo do do SESC. SESC, SESC. SESC. Hum. E eles estavam levantando o prédio do SESC, né, um edifício novo, e eu estava acompanhando as partes iniciais da obra, né, de fundação, de sondagem, né, descrição de solo, subsuperfície, e um projeto também de preservação de uma amostra de rocha importante, no registro geológico importante, que os geólogos identificaram ali, e o SESC topou preservar um pedaço daquela rocha e integrar no projeto arquitetônico para fazer uma divulgação também para as pessoas. Então, o município de Limeira tinha esse patrimônio geológico nessa rocha, que é uma rocha de 300 milhões de anos, que é de um registro de glaciação, quando o Brasil, que é a América do Sul, foi toda coberta por gelo. E então o SESC topou preservar esse afloramento de rocha e a gente entrou para contribuir para esse projeto arquitetônico, né? Desde a parte da sondagem, da fundação inicial, até prever como isso ia se integrar no projeto arquitetônico. Então, esse foi a minha primeira experiência profissional. Assim. E teu professor tinha o quê? Uma consultoria fora da Unesp? Ou foi pelo Unesp? Era pela Unesp, pela Ah, Fundunesp, que é uma fundação que administra essa verba da Unesp, né? Então foi um consórcio do SESC com a Unesp que eu acabei participando. e você foi contratado? Tinha era contratado, tinha um contrato por um ano, fiquei fazendo vistorias mensais e fazendo relatórios, né, sobre a descrição geológica dos furos de sondagem, o projeto arquitetônico, e aí fiquei durante um ano nesse projeto, e aí depois peguei alguns serviços também de elaboração de laudos geológicos geotécnicos, então na mesma linha, assim, então empreendimentos residenciais que precisam de fazer uma avaliação ambiental prévia, né, para iniciar as obras, para ver a viabilidade de um empreendimento, precisam de um laudo geológico geotécnico, atestando quais são as condições do substrato ali, das rochas, do solo daquele lugar. Então, é o geólogo também que assume esse papel. Então, eu acabei fazendo alguns trabalhos desses também durante a pandemia. E pelo que eu te a pandemia, foi na pandemia, é isso? Isso, foi durante a pandemia. E pelo que eu te apresentei, você não fez a opção de continuar trabalhando nisso. Exato. Aí, como ainda estava naquela incerteza de pandemia, né? Não estava contratando efetivamente, eu já tinha interesse de fazer um mestrado,
né? Tinha interesse de seguir para a área acadêmica. Confesso que eu não queria que fosse tão logo, eu queria ter espaçado um pouco mais, ter uma vivência um pouco mais profissional, para depois voltar para a academia, né? Com um olhar um pouco mais amadurecido, com uma outra experiência, com outra bagagem. Mas como as coisas ali não estavam, a pandemia parecia que não ia acabar nunca, né? Que a coisa não fluía, e eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, de cursar um mestrado. Então eu me voltei para a área acadêmica, prestei o mestrado, conheci o meu orientador durante a pandemia, participando inclusive das lives, né? Dos congressos online, desse mundo remoto, né? Virtual, esse novo normal que foi durante a pandemia. E conheci o meu orientador, vi uma oportunidade legal ali de parceria e de trabalho, e escrevi um e-mail para ele. Na semana seguinte, a gente já estava bolando um projeto para eu submeter e prestar o mestrado. E teve prova de mestrado? Era só projeto? Bom, Lá na Bahia, né? Na UFBA, né? Isso, exatamente. Na Universidade Federal da Bahia, no programa de pós-graduação em Geologia, lá em Salvador. Como estava durante a pandemia, as provas foram canceladas. Então, a maioria dos programas retiraram as provas e ficou, então, a avaliação pelo projeto, uma avaliação de currículo. Então, eles veem ali o que você já trabalhou, né, o que você tem de pesquisa, de publicações, de projetos, e uma entrevista também, né, para você defender o seu projeto. Então, foram essas 3 avaliações. Alguns dos programas de pós-graduação mantiveram essa dinâmica e não voltaram com as provas. Outros já voltaram, né, com a volta do presencial, já voltaram com as provas, mas muito mantiveram só essas 3 etapas. E você já entrou com bolsa? Eu entrei com bolsa, se não me engano, assim, um mês de atraso. Às vezes tem umas partes burocráticas, né, junto com a CAPES ou o CNPq, para ver qual a bolsa vai ser. O coordenador do programa tem que fazer uma gestão ali dos recursos, né? Então, às vezes atrasa um pouquinho, mas no segundo mês eu já estava com uma bolsa de mestrado paga pela CAPES. E aí você fez o mestrado em 2 anos, é isso? Ou foi mais? Eu acabei prorrogando um pouquinho, porque a minha verba de financiamento do projeto, que a gente conseguiu uma aprovação por um termo de compensação ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente, que financiou esse projeto, mas acabou atrasando cerca de 10 meses para sair. Então, eu tive um prejuízo aí no início do mestrado. Então, a gente precisou prorrogar por 6 meses esse mestrado para defender com os dados que a gente tinha levantado. E você foi direto para o doutorado? Isso. Aí, terminando o mestrado, não era o que eu idealizava no começo. Novamente, queria ter uma nova experiência, dar um respiro, mas a oportunidade já estava ali, pronta, né? O projeto já estava muito encaminhado, o financiamento já estava na mão, tive ótimas oportunidades, gostei da Bahia, gostei muito do meu orientador, gostei da realidade que eu estava vivendo, daquela experiência, e aí a gente decidiu, então, por continuar, já entrar no doutorado, e agora eu estou cursando no primeiro semestre desse doutorado. E a ideia agora é uma carreira acadêmica que une pesquisa e docência, é isso? Eu gosto muito da área de pesquisa, da área acadêmica, da ciência, né? Pelo que eu tenho visto aí das experiências que eu tive, é a que eu tive maior afinidade. Então, gosto da metodologia científica, gosto desse olhar investigador da coisa, né? De descobrir coisas novas, né? Essa instigância aí de um olhar diferente sobre as coisas, avançar um pouco na linha do conhecimento. Então, é onde eu me sinto mais confortável e é a carreira que eu tenho trilhado aí. Não me fecho para outras oportunidades, né? Inclusive, durante o mestrado e agora o doutorado, surgiram algumas outras oportunidades também de consultoria ambiental, uma coisa mais pontual, né? Mais específica, que eu gosto também de fazer, de variar um pouquinho, mas Uma última eu tenho pergunta. trajado para a carreira acadêmica. Uma última pergunta. As bolsas de mestrado e doutorado, você conseguia se manter com elas? Ou precisava de outros recursos? Eu conseguia, mas elas realmente são baixas, né? As bolsas estão defasadas de pós-graduação. A pós-graduação tem que ser mais valorizada, né? A gente vem falando, alertando, batalhando muito por isso,
nos últimos anos. A ciência brasileira, a universidade pública e a ciência brasileira tem que ser mais incentivada, e as bolsas estão bem defasadas, né? Tiveram um reajuste aí 2 anos atrás, o que melhorou um pouco a situação, mas ainda assim não cobriu a defasagem que vinha já de muitos anos sem reajustes. Então, se mantém, dá para se manter, mas não cobre os gastos assim de aluguel, de alimentação. Então, às vezes, para fazer uma viagem, para acumular alguma coisa, fazer um pé de meia, né? Você precisa fazer alguma coisa por fora, né? De repente, um trabalho esporádico, uma consultoria. É o que eu tenho feito para também tentar fazer um pé de meia um pouco melhor. Mas a gente espera que nos próximos anos esses reajustes venham e que se valorize mais a profissão de pós-graduando e de pesquisador. Muito bem, eu agradeço essa entrevista e até o próximo Desafio Profissão.